Bom dia, meninos. Tudo bom, gurizada? Então, gente, hoje nós iremos começar matéria nova. Sim, finalmente nós terminamos o Barroco e nós iremos começar algo novo. Tá? O que nós iremos falar? Nós iremos começar o Rococó. Não necessariamente hoje, tá? Não necessariamente hoje, mas nós iremos começar o Rococó. Tá? Por que, professor, não necessariamente hoje? Porque antes disso, eu irei falar para vocês sobre Revolução Francesa. E a Revolução Francesa está muito associada ao Rococó, não de forma direta, tá? Mas os acontecimentos que vão através dela vão acabar influenciando a produção de arte. Por quê? Porque a Revolução Francesa foi aquele momento onde acontece a queda da monarquia lá na França. E o Rococó, ele vai surgir na França e é um tipo de arte ligada à classe da monarquia, tá? Aos nobres, aos reis, aos príncipes, etc, etc. Então, o que acontece? Justamente por causa disso, o Rococó vai sofrer influência direta da Revolução Francesa. Tanto que é que ele surge na França, mas não necessariamente ele vai se desenvolver na França. Ele vai se desenvolver aonde? Vai se desenvolver principalmente na Áustria, né? E aí tá. Aí você pergunta, tio Clóvis, mas o que tem a ver a Revolução Francesa então? Bem, gente, a Revolução Francesa, ela acontece naquele momento onde a França está rolando, digamos, um muito gasto econômico, aquelas questões entre as classes sociais, e etc, etc. Bem, nós temos três classes principais, que é a nobreza, o clero e a burguesia. Sabe? Então, o que acontece? A burguesia, ela começa, junto com a população, o sans-culottes, eles começam a sentir na pele o que é ser pressionado por aqueles camaradas que estão no poder, que é o quê? Que seria o primeiro Estado e o segundo Estado, o clero e a nobreza. Sabe? Esses camaradas, eles viviam dos impostos recolhidos aonde? No terceiro e no quarto Estado, que é a burguesia e o povo comum. Sabe? Então, o que acontece? Essa galera aí, eles já começam a querer ter uma participação política maior. Qual galera? O terceiro Estado, que seria a burguesia. Por que tudo isso acontece? Bem, gente, olha só. Quando você veio um tempinho atrás, nós vamos lembrar que a nobreza, ela sempre teve o quê? Poder político. Lá na Idade Média, na Idade Média e tudo mais, a nobreza sempre teve poder político. E a burguesia sempre teve um poder econômico. Só que, entre você ter dinheiro e entre você poder mandar nas leis, tem uma distância muito grande. Tinha uma distância muito grande. Então, não era assim que a coisa funcionava. Então, o que aconteceu? A nobreza, ela meio que controlava a burguesia, e assim como todo mundo, tanto por causa das leis, como pelas questões de impostos, etc, etc. Poder bélico, essa coisa toda. Com o passar do tempo, a burguesia começou a ter uma força maior, mas tentar influenciar um pouco as leis. Óbvio que ela não conseguia dessa forma toda, porque para você ter a lei, né, precisa ter o poder da lei, você precisa ter alguém que controle e tudo mais. Então, ótimo. Só que aí, a burguesia, como é que fala? A nobreza, né, ela começou a aumentar demais essa colheita de impostos. Seja para auto se beneficiar, financiar o seu modo de vida, ou seja para poder financiar as guerras, etc, etc. E aí que começa a nossa bagunça. Aí que começa essa bagunça toda aí. Por quê? Porque a nobreza francesa, ela estava querendo manter os seus gastos, tá? Manter o seu modo de vida, estava tendo que financiar a guerra contra a Inglaterra lá nos Estados Unidos, que estavam tentando, aquela coisa toda, sabe? E, além do mais, tem toda a jogada política de controlar a burguesia, controlar o povo, aquela coisa toda, por meio dos impostos. Então, a burguesia, ela meio que vai tentar remediar isso. Assim, ó, não, tudo bem, a gente paga os impostos, ou seja, por isso a gente paga os impostos, mas nós queremos um pouco de liberdade política. Nós queremos fazer parte das decisões políticas e essa coisa toda, já que basicamente é apenas o primeiro e o segundo Estado que controlavam isso. E aí o que aconteceu? Não teve. Depois da próxima aula eu vou entrar em detalhes no slide, tá? Hoje é a aula 8. Então não teve esse detalhamento, não teve essa compartilhação de poder. Aí, gente, rola uma das frases mais bonitas que eu já vi em termos de política. A burguesia meio que fala assim, ou o poder é compartilhado, ou ele vai trocar de mão. Gente, olha o poder disso aí, olha a ameaça. Ou o poder é compartilhado, ou ele vai trocar de mão. Ou seja, ou você me dá um pedaço de bolo, ou eu levo o bolo todo.
Eu acho que a nobreza francesa não estava acreditando nesse tipo de ameaça, não. Mas aconteceu. E aí que rola o quê? A Revolução Francesa. Sabe? E aí, gente, a Revolução Francesa foi uma bagunça tão grande, foi tão grande, muita gente perdeu cabeça, muita gente morreu, tá? A monarquia caiu, os reis da França, tá? Perderam a cabeça. E aí veio aquela bagunça toda, o país todo virou uma bagunça, uma zona por completo. E isso só vai terminar com a vinda de quem? Do Napoleão, que aí vai nas eras napoleônicas. E com a eras napoleônica, com esse coisa toda, quem assume o poder agora? A burguesia. A burguesia assume o poder político, assume todo aquele poder, aquela coisa toda, eles, né? A tal da democracia, né? E aí começa a era que está até hoje, digamos assim, né? Que é aquela era onde tem a burguesia como mandante agora. É ela que é poderosa. Agora ela manda tanto nas leis quanto na política. Sabe? E aí que começa aquele período que eu falei para vocês, gente, é um período clássico, onde a burguesia, nas outras aulas do videozinho, eu falei para vocês, gente, ó, aqui tá falando um pouquinho, mas ainda não, eu adiantei o tempo aqui na música, que eu falei do classicismo, dos valores do classicismo, o valor da burguesia e tudo mais. Então aí começa a burguesia a colocar os valores dela aonde? Na sociedade. Então isso aí, gurizada, é o que é interessante, que nós iremos ver daqui a pouquinho no slide feliz. E em música? Em música vai ser o seguinte, tá? Em música nós iremos falar sobre o Requiem de Mozart, tá? Requiem é uma música, como eu disse para vocês, que é mais voltada, assim, para rituais fúnebres. Tipo, resumindo é o seguinte, é uma música feita para homenagear alguém que morreu, tá? O Requiem não foi uma invenção do Mozart, tá? Mas o Requiem de Mozart, o que ele fez, é o Requiem mais famoso de todos. Aí você pergunta, Tio Contes, por quê? Gente, é uma história meio complicada e até mesmo triste, sabe? Porque o Mozart, o Requiem, ele fez para ele mesmo. Para ele mesmo. São várias e várias e várias complicações. Várias complicações mesmo. O Mozart, ele meio que sabia que ia morrer, sabe? O Mozart era muito cachaceiro, era muito vagabundo. Vagabundo, se nós falasse muito da boemia, da vida noturna, né? Ele não era nem um pouco prático com dinheiro. Quem mexia, trabalhava com as finanças, era a mulher dele. Então ele era muito gastador, vivendo na noitada. Ele gostava muito dessa vida, assim, digamos, de música, né? E aí o que aconteceu? Sabe? O Mozart, ele também teve várias e várias pessoas que não gostavam dele. Ou outros compositores, né? Ou outras pessoas mesmo. E ele já sabia que ele estava com uma saúde meio que fragilizada. E talvez nesse momento ele percebeu que, ó, acho que vou morrer, aquela coisa toda. Então ele começou a fazer um Requiem para ele mesmo. Porque talvez ele sabia assim, que depois que ele morresse, ninguém iria fazer alguma homenagem para ele, sabe? O Mozart não era muito bem visto pelos músicos, porque ele tentava romper muitas coisas, e nem pela nobreza, muitas coisas assim, ele era meio que rebelde demais, né? Então ele começou a compor um Requiem, só que ele acabou não terminando. Realmente ele morreu muito novo, acho que foi com 34 anos, sabe? Morreu, mas foi um dos compositores que mais deixou evoluções para a música, tá? E aconteceu foi que um dos alunos dele, algumas pessoas tempos depois, acabou terminando, tá? Mas o Requiem de Mozart, gente, é uma música assim fantástica, literalmente genial, tá? Então esses são os assuntos que nós iremos falar hoje, tudo bem, meninos felizes? Tá? Então vamos lá, gente. Não, o livro hoje não precisa, tá? Porque agora nós vamos falar sobre Revolução Francesa. Vou pegar sobre a Revolução Francesa. Mas se vocês quiserem acompanhar, nós iremos começar o capítulo 6, a arte do rococó. Mas hoje, Revolução Francesa, tudo bem então? Vamos lá, gurizada, estou esperando vocês.